Olá, boa tarde para você que acompanha a nossa transmissão aqui no YouTube do SBT-RS, porque nós continuamos conversando com os candidatos à vaga gaúcha no Senado. A sabatinada de hoje é a comandante Nádia, do PP, o Progressistas. E a senhora então vai ter 15 minutos, comandante, para poder falar suas propostas, mas antes, bem-vinda ao SBT. Muito obrigada, Guilherme. É um prazer estar aqui contigo e com toda essa audiência que o SBT tem. E parabenizá-los por estar chamando aqui os candidatos, não só ao governo, mas também ao Senado, que é uma casa muito importante e que às vezes as pessoas têm algumas dificuldades de compreender. A partir de agora, começo a contar então nossos 15 minutos de conversa e a primeira pergunta, candidata, é comum a todos que passaram por aqui. Por que a senhora decidiu se candidatar ao Senado? Bom, primeiro é importante a gente dizer que ninguém é candidato de si mesmo. E essa é uma construção coletiva do Partido Progressistas, tendo em vista que nós precisamos ter no Senado Federal uma pessoa que seja combativa, uma pessoa que tenha coragem, que tenha vontade de mudar. E essa pessoa recaiu, sobre a comandante Nádia, que tem uma trajetória belíssima dentro da Brigada Militar, mas uma trajetória também como parlamentar bem combativa e defendendo o interesse do povo porto-alegrense. Agora, quero defender os interesses do povo gaúcho no Senado. Bom, começando então por essa questão de segurança, candidata, porque a senhora comandou o batalhão lá em Estrela, veio para cá para o 19º BPM, depois então foi para a Câmara de Vereadores, mas enquanto comandante da Brigada Militar, qual é a experiência que a senhora pode carregar lá para o Senado e o que a gente precisa mudar no trato com as polícias? Até porque a gente viu recentemente casos aí de agressões policiais, situações que vimos lá em São Gabriel. O que precisa ser feito? Bom, primeiro é importante eu dizer para quem está nos ouvindo que eu sempre defendi as pessoas, os gaúchos, nas ruas contra a violência. A pauta agora é te defender também no Senado. E eu tenho um plano para te defender na questão da segurança pública que tu traz aqui com muita propriedade, que é a questão de que nós temos que mudar a legislação penal, a legislação do processo penal e da execução penal. Eu não posso mais aceitar que o seu Leandro, por exemplo, lá de Taquari, perca um filho morto para o tráfico de drogas. Não posso aceitar a dona Helena, que mora em Canoas, também perder um filho por conta de revanche entre criminosos e uma bala perdida pegou o seu filho. E é isso que nós temos que fazer com que esse debate sobre a legislação penal que beneficia hoje o criminoso que fica solto e que essa família que perde um ente querido fica em prisão perpétua. Mais do que isso, nós temos que fazer com que o criminoso cumpra na integralidade a pena que lhe foi arbitrada e que trabalhe também. Além disso, um plano de que na segurança pública nós temos que ter equipamentos, armamentos e viaturas. Por isso, fazer como nós fizemos aqui no estado do Rio Grande do Sul, um plano em que tenha-se o fomento à compra de materiais, de equipamentos e armamentos sem o imposto. A gente viu recentemente o presidente Jair Bolsonaro na Expo Inter ressaltar questões com relação ao porte de arma. O que a senhora pensa a respeito do porte de arma, a respeito de todos os cidadãos? Todos poderiam tirar porte, na sua ideia, ou não? Quem poderia? Bom, quem me conhece sabe que eu sou a favor da autodefesa. O que significa isso? Que o cidadão comum, de bem, ele possa defender a si, a sua família e a sua propriedade. Uma vez que as nossas polícias, militar, civil, federal, são maravilhosas, porém não estão onipresentes em todos os locais. Então eu sou sim armamentista. E é óbvio que não é pegar a arma e distribuir para todas as pessoas. Bem pelo contrário, tem requisitos muito fortes, requisitos muito afinados, inclusive de testes psicotécnicos, de testes práticos, para que aquela pessoa possa ter o seu armamento. E aqui eu faço um adendo também dos nossos queridos CACs, que são os colecionadores, atiradores e também caçadores, que hoje tem uma legislação muito rígida para que eles possam ter seu armamento, mas não podem ter o porte. Então, estarei no Senado falando sobre essas questões do armamento civil para as pessoas que preenchem pré-requisitos, que têm condições, que não devam nada para a polícia e pelos nossos CACs. Em 2012, a senhora participou da implementação da Patrulha Maria da Penha aqui em Porto Alegre e responsável pelas questões de violência contra a mulher. Só que os crimes de feminicídio são o único aqui no Rio Grande do Sul que não baixam, apesar de outros caírem.
Como fazer para a gente inverter esse jogo lá no Senado? Importante a gente dizer que por decisões equivocadas de alguns governos, o fecha tudo não fez bem nem para a educação, nem para a economia, nem para a questão da violência intrafamiliar. E por isso, os índices de feminicídio, de ameaças, de lesões físicas nas pessoas, lesões corporais das mulheres dentro de casa aumentaram. Não só contra as mulheres, mas contra crianças e adolescentes também. Por quê? Porque ficou muito mais próxima e muito mais íntima a relação do agressor com a sua vítima. A vítima não podia sair para comprar um pão, para ir na fruteira, para trabalhar muitas vezes, para levar seu filho na escola, e tampouco o agressor. Essa relação intrafamiliar se acirrou muito mais e, a partir disso, nós tivemos um acréscimo muito grande, ao passo que outros tipos de crime fora de casa diminuíram, porque as pessoas não estavam mais circulando. E a Patrulha Maria da Penha, que foi criada por mim, implementada e coordenada aqui no Rio Grande do Sul, é um exemplo fora do Brasil, que efetivamente tem diminuído os casos de violência doméstica, mas para isso as mulheres precisam registrar e pedir medida protetiva de urgência. Sim. Umas questões conceituais agora. A gente sabe que pela lei, o conceito de família seria a união do homem com a mulher, mas essa lei, ela, apesar de estar lá na Constituição, a gente vê outros tipos de núcleos. Como é que a senhora vê esse tipo de conceito e como atuaria no Senado nessas questões? Olha, muito tranquilamente. Eu venho da Brigada Militar, como parlamentar aqui, vereadora da capital dos gaúchos, tenho como base o respeito a todas as diferenças. Sabemos que a família se ampliou nesse núcleo, que hoje é família mãe-mãe, família pai-pai. Nós temos a família de coração daquelas pessoas que adotam crianças, tão importante nesse momento. A família dos avós, que os filhos colocam crianças no mundo e quem acaba criando são os avós paternos ou maternos. E eu não tenho problema nenhum. A Brigada Militar sempre cuidou de todas as cores, de todos os sabores, e não é agora que eu, no Senado, e como parlamentar, não vou estar fazendo também as mesmas coisas que sempre fiz, defendendo todas as pessoas, defendendo toda a diversidade na Brigada e agora no Senado. Como eu disse, eu tenho um plano, eu tenho como te defender melhor. Sua imagem, inclusive no carro que está estacionado aqui no estacionamento, está alinhada ao presidente Jair Bolsonaro, mas que também apoia, ou o presidente apoia o general Hamilton Mourão para a vaga que a senhora disputa. Isso não causa algum problema na campanha? Olha, problemas, e ficar brabo, às vezes as pessoas me perguntam, ficou chateada, ficou brabo? Olha, ficar brabo e chateado em política só tem duas coisas, ou está combinado ou é fingimento. Então, assim, não temos problemas nenhum, nós apoiamos as ideias, sim, do presidente Jair Bolsonaro de toda forma, estamos numa eleição democrática, onde as pessoas têm que fazer comparações. Eu fico muito tranquila. Comparem a minha trajetória, comparem o meu alinhamento com o presidente Bolsonaro, seja contra o aborto, contra a liberação de drogas, seja a favor do armamento, seja em manifestações aqui no Parcão, que eu tenho participado desde 2015 com muito orgulho, mostrando que era necessário o impeachment da Dilma, a prisão do Lula, a eleição do Bolsonaro e tantas outras coisas, inclusive contra a ditadura de toga, que eu, desde 2015 e ainda hoje, continuo fazendo. Comparem históricos, comparem trajetórias e vamos ver quem tem o maior alinhamento com o presidente Bolsonaro ou não. A senhora falou recentemente aqui na resposta da questão do aborto, mas em Santa Catarina a gente teve o caso daquela menina de 14 anos que estaria, de acordo com o entendimento jurídico, com a possibilidade de fazer um aborto, já que ela era uma adolescente. Alguma circunstância a senhora entende que há possibilidade ou não a senhora condena qualquer forma de aborto? Eu defendo a vida. Sempre defendi a vida, continuarei defendendo a vida, no Senado continuarei defendendo a vida. E as questões que são próprias, que estão legalizadas a respeito do aborto são apenas 3. Fora disso, é crime. Uma outra questão, candidata, é com relação à situação que a gente tem das urnas eletrônicas, porque o próprio Tribunal Eleitoral chamou a imprensa e o próprio Exército e outras instituições para acompanhar o fechamento das urnas, que o próprio presidente Bolsonaro sempre questionou a sua eficácia, vamos dizer assim. Como é que a senhora vê a urna eletrônica hoje? Desde sempre também solicitava que nós tivéssemos um incremento a mais para a garantia do nosso voto. Eu faço uma fala com o senhor e com a senhora que estão nos ouvindo aqui. Por que não colocar uma tranca a mais dentro na porta da tua casa?
uma tranca a mais, é uma segurança a mais que nós poderemos ter. A urna eletrônica, nós solicitávamos, e eu ainda sou favorável, de que nós tenhamos o voto impresso, não para levar para casa, como muitos meios acabaram distorcendo, mas para que a pessoa olhe o número que foi colocado e que esse número entre em uma urna para ser feita auditagem depois. Quem lembra, em 2014, nós tivemos problema, que houve um candidato que queria auditar a urna. E essa urna não pôde ser auditada porque não tinha exatamente essa comprovação a mais. Ou seja, ter uma tranca a mais na porta da tua casa serve para a garantia da segurança. Quem não deseja essa tranca, para mim, tem outros interesses que estão alheios. Mas a urna é segura? Olha, parece que é, né? Mas nós tivemos, em 2020, vários bugs. A contagem dos votos pararam por 3, 4 vezes e por um período bem longo. Por quê? Quando tu coloca o teu número na urna, ela está ligada apenas na energia elétrica. Sim. Depois disso, ela vai para um sistema onde bancos gastam milhares de reais todos os anos para confirmar que os teus dados bancários, o teu dinheiro na conta, não será um problema, não terá algum hacker entrando. Porque na nossa urna brasileira, e aliás, apenas 3 países que têm ainda urna eletrônica sem a comprovação, Butão, Bangladesh e Brasil, ainda não temos essa tranquinha a mais de segurança. Isso é democracia e isso é transparência. Última pergunta antes das considerações. A senhora é formada em letras, já foi professora. A sua ideia para a educação? Plano para a educação, plano para a defesa da educação. Que a gente possa fazer uma educação realmente de qualidade. Com qualidade, que a gente tenha escolas técnicas, onde a gente possa já fazer com que esse adolescente já saia com uma profissão. Escola cívico-militar, que o senhor e a senhora sabem que eu sou favorável, não para todas, 1, 2 por município, aonde se tem a liberdade de estar colocando seu filho ou não. E mais do que isso, educação financeira. Os nossos estudantes precisam. Sim, a gente ainda tem alguns minutos. A senhora falou de escolas cívico-militares. De que maneira se poderia ampliar com um mandato no Senado? Olha, fazendo toda a articulação junto ao Estado, junto aos municípios, mandando incremento, conversando com o MEC, com o Ministério de Educação, para que também possa facilitar o Ministério da Defesa, o Ministério da Educação, se juntando, reunindo essas duas pontas e fazendo com que tenha mais flexibilização para que mais escolas cívico-militares possam existir, uma vez que, para todo ano, 11.000 a 14.000 estudantes fazem um concurso para pouquíssimas vagas no colégio militar. Dessa vez eu quero oportunizar para o teu filho também, sem concurso, estar tendo o melhor tipo de ensino. A gente já está se encaminhando aqui, faltam 2 minutos e meio ainda para a gente poder conversar, candidata. A senhora começou lá em Estrela a sua trajetória na Brigada Militar, veio para cá, para Porto Alegre, e aqui conseguiu se instalar na Câmara de Vereadores, então, como parlamentar. Para que a senhora possa encaminhar suas considerações, queria lhe perguntar também por onde começa a sua caminhada. Minha caminhada começa, então, como oficial da Brigada Militar em 1989. Sou lançada, vários degraus até chegar a major, quando, pela primeira vez, uma mulher aqui no estado do Rio Grande do Sul assume um batalhão de polícia militar, comandando o 40 BPM no interior do estado, depois o 19º Batalhão aqui na capital dos gaúchos, cuidando de toda a Zona Leste. Depois, eu fui professora de início, secretária municipal de desenvolvimento social, diretora estadual da Justiça, cuidando a fase, antigas FEBEMs, em todo o estado, não apenas aqui na capital, e me lançando ao parlamento, mostrando toda a minha capacidade de te defender. Esse 1 minuto e 45 agora para a senhora fazer as suas considerações finais e se dirigir aos seus eleitores. Guilherme, muito obrigada a ti, SBT, por essa oportunidade. Sigamos fortes, firmes e conversar contigo que está em casa. Você precisa de uma senadora que realmente te represente, que faça a renovação. Chega mais do mesmo, isso nós não precisamos. Chega de casaco pendurado nas cadeiras lá no Senado. O Senado precisa estar presente na rua. Não esquece, senador é muito importante, só teremos uma vaga. Veja quem te representa melhor, quem tem coragem, quem tem força, quem tem vitalidade de também fazer o embate necessário ao STF, que tem feito desmandos incríveis aqui no Brasil. E isso nós não precisamos mais.
Eu sei que o Senado está distante demais das ruas. Muitas vezes tu nem pensa na vaga do senador. Mas eu tenho certeza. Eu, contigo e todos nós juntos vamos levar as ruas para dentro do Senado e mostrar que o Rio Grande do Sul é um local bom de se investir, é um local que tem gente trabalhadora. Mais do que isso, vamos falar sobre o Pacto Federativo. Não pode os recursos do Rio Grande do Sul, 22 bilhões, serem levados para Brasília e retornar apenas 9, enquanto Bahia recolhe 7 e recebe 19. O recurso é nosso e vai ficar no Rio Grande do Sul. Confia, segue minhas redes, @comandante Nádia, vamos juntos para o Senado. Perfeito. Nádia Gerhard, comandante Nádia, é a candidata, então, do Progressistas para a vaga no Senado. Obrigado pela presença, candidata. E o meu número é 111, para o governo do Estado, Raise 11, Raise Tanise. Sabatina fica por aqui, nós voltamos no nosso YouTube a qualquer momento com os próximos candidatos. Tchau e até a próxima.